Agora, nós vamos falar sobre manutenção do capital físico e manutenção do capital financeiro. O assunto é um pouquinho chatinho de entender, mas se você pegar a lógica, você vai ficar bem rapidinho, beleza? Isso aqui é um assunto que cai pouco, então a gente tem que dar uma leve decorada. Basicamente é o seguinte: manutenção do capital físico e manutenção do capital financeiro. Vejam, você tem que saber primeiro que a manutenção do capital financeiro está ligada ao patrimônio líquido ou aos ativos líquidos da entidade. Enquanto que a manutenção do capital físico está relacionada ao processo, à capacidade produtiva. Isso aqui não é uma questão, tá, galera? Bom, manutenção do capital financeiro. De acordo com esse conceito, o lucro é considerado auferido somente se o montante financeiro ou dinheiro dos ativos líquidos no fim do período exceder o seu montante financeiro ou dinheiro no começo do período, depois de excluídas quaisquer distribuições ao proprietário e seus aportes de capital durante o período. A manutenção do capital financeiro pode ser medida em qualquer unidade monetária nominal ou em unidades de poder aquisitivo constante. Vou dar um exemplo aqui. Suponha que determinada empresa seja constituída com 10 mil reais de capital social para comercializar, digamos, televisores. O capital social foi integralizado em dinheiro e no primeiro mês a empresa compra um televisor de 4 mil reais. Então, basicamente é o seguinte. Você tem aqui uma empresa ela foi constituída com 10 mil reais de capital social foi integralizado em dinheiro. Aí ela comprou um televisor. Então vai ficar o seguinte, caixa 6 mil, estoque 4 mil. Beleza. Aí suponha que ela vendeu esse televisor por 5 mil. À vista. E comprou outra por 5.800. Então veja bem, ela vendeu essa televisão por 5 mil e comprou outra por 5.800. O que aconteceu? Quando ela fez essa venda, você vai ter aqui demonstração do resultado do exercício receita 5 mil e vai ter aqui o custo da mercadoria vendida 4 mil. O seu resultado nessa operação, portanto,
será o quê? Será um lucro de 1.000. Todo mundo compreendendo até aqui? A galera tá muito quieta, hein? Então esse aqui é o balanço inicial. Depois disso, o que aconteceu? O seu balanço ficou com caixa de 11. E o PL com capital social de 10, mais um lucro acumulado de 1.000. Vamos considerar que pode ficar o lucro acumulado, que é uma sociedade ilimitada. Aí o que houve? A empresa veio, comprou outro televisor por 5.800. O que acontece com o balanço quando ela compra outra televisão por 5.800? Vai ficar aqui ativo, caixa 5.200, estoque 5.800, PL, capital social 10 e lucro acumulado 1.000. Veja bem, segundo a manutenção do capital financeiro, de acordo com esse conceito, o lucro é considerado auferido somente se o montante financeiro dos ativos líquidos do fim do exercício exceder o seu montante no começo do período. Então veja, aqui você tem o quê? Você tem um PL, você tem um ativo maior no final do período do que no início do período? Sim ou não? Sim, não é mesmo? Então vejam que o seu ativo passou de 10 para 11, o seu lucro foi de 1.000, o seu PL passou de 10 para 11. Então o seu capital financeiro ele está se mantendo. Você está tendo uma rentabilidade, você está vendendo mercadoria, você teve lucro, ok, capital financeiro. Essa é a maneira pelo qual as empresas divulgam as suas demonstrações contábeis. Capital financeiro. Só que nós temos também o capital físico. E o capital físico, ele considera o quê? Respondam. Ele considera o que nós falamos, que é a capacidade produtiva. Então vejam, a capacidade produtiva, olha o que diz o item B. De acordo com esse conceito, o lucro é considerado auferido somente se a capacidade física produtiva ou capacidade operacional no fim do exercício, no fim do período, exceder a capacidade física produtiva no início do período. Então veja bem, aqui travou, galera? Aqui a empresa tinha
um televisor e R$ 6.000 em caixa. Enquanto que aqui na segunda situação, ela continua com um televisor só que o seu caixa é de quanto? O seu caixa diminuiu. Então, vejam, segundo a nossa capacidade produtiva, se a gente não tivesse feito nada, não tivesse vendido esse televisor, você tem um televisor no começo e 6.000 em caixa. No segundo caso, no final, você tem um televisor e tem 5.200. Então, teoricamente, né, a sua capacidade produtiva piorou. Então, não houve a manutenção do capital físico, mas houve a manutenção do capital financeiro. A manutenção do capital financeiro, você vai olhar para o lucro e o prejuízo do exercício. A manutenção do capital físico, você vai tentar olhar para a capacidade produtiva. Não necessariamente vai ser aqui como nós falamos, beleza? Mas por que que houve isso? Vejam, por que que a manutenção do capital físico não aconteceu? Porque ela vendeu por 5.000 e comprou outra por 5.800. Então, é isso que você precisa saber sobre manutenção do capital financeiro e manutenção do capital físico. A manutenção do capital financeiro, vejam, pessoal, isso aqui é uma questão de prova. Isso aqui é uma questão de prova. Isso aqui caiu na discursiva do TCE Paraná. Se você soubesse isso aqui, ia te garantir uma vaga num concurso de um Tribunal de Contas de ponta. Então você só precisa saber que manutenção do capital financeiro, você está falando de ativos líquidos, você está falando do PL, você está falando do lucro do período, você está falando das demonstrações contábeis da maneira como a gente já está acostumado a estudar. A manutenção do capital físico, nós estamos falando da capacidade operacional, por isso a manutenção do capital físico ela é utilizada mais para fins gerenciais. Entendido? Muito importante que vocês saibam isso, beleza? Então, se vocês conseguiram entender esse assunto, eu vou ficar muito feliz por vocês, beleza? E também por ter conseguido transmitir isso para vocês. Esse assunto não é assunto fácil de entender, mas se vocês conseguiram captar, então valeu a pena ter explicado. Beleza, galera? Então, era isso. Encerramos aqui a nossa parte teórica sobre o CPC 00. Tá bom? Então, agradeço a participação de todos, agradeço a todos que tiveram paciência de assistir e nós resolveremos ainda questões sobre esse assunto. Um abraço, então, até a próxima.